Galo voltou a carga pelo Assad, saiu notícia. Deixa eu mandar uma mensagem para uma pessoa do Galo, para ver se a gente consegue alguma atualização. Porque assim, né? Torreira, volante, Cassierra, centroavante. Apesar de estar contratando jogadores, o Atlético ainda não fechou com esse camisa 10 que ele busca desde o princípio da temporada. O Lucas Assad é esse jogador, tá? Deixa eu mandar uma mensagem aqui, ó. Para esse aqui, ó. Ó, deixa eu contar uma que eu ouvi aqui, ó. O Tomás Silva tinha perguntado se a especulação de que o Alan Barcelos será anunciado técnico da Seleção Brasileira Sub-20 após a Copinha. Só a especulação. A CBF chegou a sondar, mas não veio proposta por enquanto. Tá? Então, eu vou repetir aqui. Uma pessoa do São Paulo está respondendo que é só a especulação. A CBF chegou a sondar a possibilidade de ter Alan Barcelos como técnico da Sub-20, mas não veio proposta por enquanto. Boa noite, Nicola. Qual a chance de o Galo fechar com Torreira? Rafael Veiga e Lucas Veríssimo, tem alguma verdade nisso? Fabio, hoje o Galo apresentou seus 5 reforços, tá? E antes da coletiva dos 5 reforços, o Paulo Brax admitiu que o 6º reforço tem tudo para ser o Matheus Cassierra, que é um atacante, um centroavante colombiano que pertence ao Zenit. O Paulo Brax não quis dar detalhes sobre o acordo, mas disse que as cifras serão inferiores às que têm sido especuladas. O Cassierra é bom centroavante, ele conseguiu jogar bem mais no Zenit do que o Yuri Alberto, né? O Yuri passou por lá e logo foi dispensado, negociado, enfim, a avaliação de que ele não conseguiu prosperar por lá. Já o Cassierra não, são 2 temporadas e meia, a última temporada com números bem legais. Nessa temporada são 6 jogos e são 6 gols em 15 partidas, tá? Então tem tudo para ser o 6º. Sobre o Torreira. O Torreira quer jogar no Atlético. O empresário dele, Pablo Bettencourt, já admitiu isso de forma pública. Agora falta o principal acordo entre os clubes. O Galatasaray até topa negociá-lo, mas vai exigir uma compensação financeira extremamente interessante, tá bom? Já o Atlético Mineiro conseguiu resolver o problema de atrasos com direitos de imagem. Você vai lembrar que no ano passado o Galo teve muitas dificuldades, com o Rony indo à justiça pedindo a quebra do contrato e alguns outros jogadores mandando notificações extrajudiciais. Pois bem, salários em carteira estão rigorosamente em dia. Já os direitos de imagem que andaram atrasando foram solucionados na virada do ano. Dá para dizer que o Atlético começa 2026 sem qualquer pendência em relação a salário em carteira e direitos de imagem em geral. Salário em carteira equivale a 60% dos vencimentos, outros 40% em direitos de imagem. Salário em carteira pago no Galo no dia 6, direitos de imagem entre os dias 20 e 30. Importante registrar, porém, que alguns poucos jogadores também têm direito a luvas. Prêmio pela assinatura do contrato, as luvas não estão totalmente acertadas. O Atlético promete resolver essa pendência o mais breve possível. Para completar, você lembra do Vitor Cuesta, zagueiro argentino de 37 anos de idade, com passagens por Bahia, Botafogo e Internacional? Ele acaba de deixar o News Old Boys e está livre no mercado. Use o espaço para comentário se você gostaria do Vitor Cuesta no seu time do coração sem custos. E do lado atleticano, Cláudio Rezende, as notícias quanto a reforços. Os que já chegaram falaram pela primeira vez e também tem gente para chegar. Boa noite, Cláudio. Um abraço, Cirilo. Boa noite a você. Estou vendo o Edu Panzi pela primeira vez no ano. Eu também. Dia 19 de janeiro. Sinal que vocês ficaram muito tempo fora. É verdade. Somado um e outro. Juntando os dois, no caso, né? Os dois juntos. O Atlético hoje teve uma tarde agitada, assim, Cirilo. Estivemos na Arena MRV para apresentação dos 5 reforços, os caras que chegaram. 2 estrearam, citaram aí já, você e o Edu Panzi, o Renan Lodge e o Maicon. O Alan Minda ontem ficou com opção no banco, não jogou. E os outros 2 ainda não tinham para o jogo contra o Tombense condições legais. O Preciado apareceu no bid hoje, então a partir de agora o lateral Preciado da seleção do Equador também pode jogar. E há uma expectativa no Atlético que o Vitor Hugo, que revelou inclusive, viu, Cirilo, que pode ser chamado de Vitor. Até porque o Galo tem um outro Vitor Hugo, né?
E aí pro narrador complica muito. Bom que ele já definiu isso por conta própria, tá ótimo. O Henrique André perguntou pra ele lá, falou como pode ser chamado. Ele falou, não, Vitor, tá tranquilo. Boa. Na camisa ele vai com a Vitor Hugo. Ele vai, tá escrito na camisa dele, de apresentação, número 30, Vitor Hugo, mas fica difícil pro locutor, né? No rádio, principalmente, né? O Caixa narrando lá, esse é o Vitor Hugo zagueiro, esse é o Vitor Hugo volante. Então, se vai de Vitor, tá tranquilo, né? O Galo tinha o São Vitor, que era diretor até então, ano passado, já saiu o Vitor também, então fica como o Vitor. Na camisa pode, porque é diferente, né? O Vitor Hugo meio campista é Victor. Exatamente. E o Vitor Hugo zagueiro é Vitor Hugo, mas pro rádio é a mesma coisa. Pro rádio é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então aí os jogadores já chegaram, se apresentaram hoje, já concederam entrevistas ali, foi num esquema de zona mista. E antes da gente trazer a palavra aí desses atletas, de alguns deles aqui na turma do bate-bola, vamos trazer a informação que o Paulo Brax, que foi o responsável por apresentá-los hoje na Arena MRV, na sala de imprensa, ele informou que o Atlético está muito próximo do acordo para o 6º reforço. O nome que a gente já vem trazendo na Itatiaia desde a semana passada, o atacante colombiano Mateu Casierra, que pertence, né, ao Zenit da Rússia. O Atlético travou aí nos últimos dias uma batalha com o Monterrey do México e hoje o Galo conseguiu, né, desvencilhar aí do Monterrey, passou à frente nessa disputa e o Galo definindo aí os últimos detalhes para o Casierra, centroavante. Faz tempo que o Galo não tem esse jogador. O último, né, foi o Davidson, que acabou não conseguindo se firmar também como se esperava no Atlético, nunca foi titular absoluto no Galo. E a camisa 9, Cirilo, está sem dono. Não tem o número 9 hoje na numeração do Atlético. O torcedor espera que o Casierra, chegando, assuma de vez essa situação aí da camisa 9. Aquele homem de área, porque tem características diferentes do Hulk, né? Mesmo o Hulk permanecendo, não é o Hulk, nunca foi esse centroavante, esse homem de área, e fez falta na final da Sul-Americana, hein, Cirilo? Sem dúvida. Tá faltando o tal do homem-gol, Edu Panzi, pergunta pra você. E você acha que, de fato, o Casierra é capaz de suprir essa ausência do elenco? Cirilo, eu acho que sim. O Atlético precisa de um centroavante há um bom tempo, né? É um cara diferente, com características diferentes. Eu só acho que o Casierra ele não vai ser a solução dos problemas, assim como o Hulk não é o problema do Atlético. Aliás, tem me incomodado muito a necessidade de muita gente de encontrar um responsável, né? O responsável é o Hulk, o responsável é o Alonso, o responsável é o Rony, o responsável é o Sampaoli, o responsável é o Paulo Brax, o responsável é o Rafael Menin. Quando o problema do Atlético não está em um, cara. Não dá pra gente responsabilizar um setor. O Atlético vive problemas desde o ano passado e são problemas. Nesse início de temporada, eu vejo problemas em relação ao Sampaoli. Acho que o Atlético já poderia estar mais bem estruturado. O Atlético poderia ter criado com mais facilidade. Essa bola poderia chegar mais limpa para o centroavante, ainda que o centroavante seja o Hulk, para um contra um para o jogador de lado de campo. E isso ainda não está acontecendo. Problema de ordem técnica e tática do treinador. O Atlético entrar em campo e sentir um problema tático, técnico, coletivo, e contra o Tombense, um jogador como o Scarpa, como o Bernard, como o Hulk, esses caras não terem a capacidade individual de fazer algo diferente, então o problema também está no grupo, no elenco. A diretoria não entregar ao treinador, desde a reapresentação, o elenco formado, há uma demora. Eu sei que o mercado ele custa aquecer, mas também dá para jogar um pouco da responsabilidade para a gestão, que está demorando um pouco, mas que está demorando porque quer acertar, fazer diferente do que fez ano passado, quando correu muito e acabou gastando mal o dinheiro. Então, para mim, o maior erro é tentar responsabilizar nesse início de temporada, e é um início de temporada que eu estava de férias, olhando de fora, eu estou muito assustado com o que está acontecendo, com o nível desproporcional de cobrança. A gente está no dia 19 de janeiro. O Atlético voltou, Cláudio, dia 2. Dia 2. Então são 17 dias. 3 jogos. Em 17 dias e 3 jogos, eu considero que o Atlético até aqui faz uma boa janela, mas em 17 dias e 3 jogos, um clube que já passou por 2 protestos. Em 2 jogos, 2 vaias. Já teve entrevista do senhor para dar explicação. O que está acontecendo? Essa panela de pressão, nesse momento, para mim, aí é a minha opinião, quem quiser discordar,
esteja à vontade, mas essa panela de pressão com 15 dias de uma nova temporada, isso só faz mal ao clube, só faz mal ao Atlético. Nada disso que tem acontecido faz o mínimo de bem ao Atlético. É preciso, é necessário que tenha paciência e que se entenda de uma vez por todas que o problema não é um. Se o problema fosse só o Sampaoli, estava muito fácil de ser resolvido. Aliás, o problema tem sido o técnico desde o Cudê. O problema de um monte de jogador tem sido o técnico. Porque se o Cudê não fizer isso, porque se o Filipão não fizer isso, porque se o Cuca não montar o time assim, porque se o Sampaoli não montar a equipe dessa maneira. Até quando o Atlético vai ficar tirando o sofá da sala para tentar resolver problemas, sendo que o grupo é praticamente o mesmo? Então vamos olhar agora para a tentativa de mudança de grupo, porque o Atlético está reformulando o elenco. Finalmente, depois de 2 anos, a gente está vendo um elenco renovado, caras novas. Hoje, uma apresentação com várias caras novas. Ainda outras aparecerão, outros jogadores serão contratados. É uma reformulação. Se nos últimos anos a culpa foi só do técnico e nada foi resolvido, e os técnicos foram sendo trocados a cada 6 meses, vamos tentar pensar com o cérebro e menos com o coração e dar a chance a esse treinador que está iniciando a temporada de, com um elenco reformulado, chance dele trabalhar, dele tentar apresentar algo diferente. Não dá para apontar dedo só para um. Se continuar com essa necessidade de responsabilizar num esporte que é coletivo, que demanda departamento de futebol, diretoria, elenco, comissão técnica, o Atlético vai continuar dando murro em ponta de faca a cada 6 meses nas suas temporadas. Vamos dar um tempinho, tá uma panela de pressão desnecessária nesse momento.